Você sente que poderia fazer muito mais com o dinheiro que você tem, mas por alguma razão você não consegue? Tem aquela sensação de que está vivendo ali o mês a mês, mas que no fim das contas você nunca consegue poupar para aquele objetivo de vida, você não consegue realizar os seus sonhos e você sente que a vida está passando e você não sabe por onde começar? Eu sou a Lúcia Stradiotti e hoje quero conversar com você que entende que poderia usar muito melhor o seu potencial financeiro, mas que não sabe como fazer isso. Para começar esse papo, é bom a gente deixar claro, mais uma vez, aquilo que eu falo sempre. A questão financeira não é só o dinheiro. Então, se você está procurando uma fórmula mágica ou simplesmente uma planilha que vai resolver sua vida, isso não vai acontecer. Não é isso que você vai encontrar por aqui. Até porque uma planilha pode momentaneamente te ajudar a organizar algumas questões, mas você vai invariavelmente e inevitavelmente voltar para os mesmos padrões enquanto você não olhar para as questões que estão por trás dos números. Então a gente começa falando aqui da importância de entender que se você hoje não consegue guardar dinheiro, tem uma questão por trás disso que precisa ser investigada e que precisa ser cuidada. E entender como é que funciona, de fato, o nosso mecanismo, né? O nosso cérebro, a nossa forma de pensar, que é o que vai fazer com que a gente consiga poupar dinheiro, no fim das contas, para realizar aquilo que a gente quer. A primeira coisa que você precisa entender é que, independente da idade que você tem hoje, você passou uma vida até agora sem guardar dinheiro, sem entender que precisava poupar de repente, ou entendendo que precisava, mas não sabendo como fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. Então, quando a gente fala de guardar dinheiro para um objetivo, a gente está falando de uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. E é importante você saber que isso não acontece da noite para o dia. É por isso que tanta gente me procura dizendo: mas eu já coloquei a meta de guardar dinheiro. O ano virou e um dos meus objetivos era justamente guardar dinheiro para fazer aquela viagem e não consegui. É porque você não tem esse hábito de poupar, você não tem esse comportamento de poupar naturalmente, você precisa adquirir esse hábito e não é de uma hora para outra que a gente simplesmente muda os nossos padrões de consumo, a nossa forma de lidar com dinheiro e começa a poupar. Então isso não acontece. Só que cada vez que a gente coloca esse objetivo de começar uma reserva e não faz essa reserva, a nossa frustração vai aumentando. A gente vai ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais chateado e colocando na nossa cabeça que a gente não é capaz de fazer isso. E aí vem uma série de sentimentos ruins e negativos com relação a nós mesmas, a nossa capacidade, a nossa autoestima, ao nosso alto valor. E é lógico que isso vai nos afastando cada vez mais da vida próspera que a gente quer levar. Então, é muito importante começar o papo falando sobre isso, porque enquanto você não entender todas essas questões, não vai resolver você ficar estabelecendo metas e querendo guardar dinheiro. A gente precisa entender o que é que está por trás disso e olhar, claro, para as questões que te levaram a se comportar dessa forma e até entender qual é o relacionamento que você estabelece com o seu dinheiro hoje. Então, qual é a situação hoje? Quando é que você gasta mais dinheiro? Quais são seus gatilhos? Enfim, fazer uma breve investigação que vai te ajudar a olhar para isso. Mais importante de tudo é você entender que existe essa mudança de hábitos, então você precisa romper com velhos hábitos e adquirir novos hábitos. E por isso é importante deixar claro aqui que num primeiro momento é mais importante o ato de poupar do que quanto você vai poupar. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes o seu objetivo tem lá um valor mais alto, você precificou seu sonho e de repente você quer fazer aquela viagem ou você quer aquela casa dos seus sonhos e você começa a imaginar que para chegar lá precisa guardar um dinheiro consideravelmente alto por mês. Acontece que isso fica muito distante. Se hoje você poupa zero, né, e às vezes até termina o mês no cheque especial, usando o cartão para tapar buraco, enfim, e aquela série de coisas que acontecem aí na nossa bola de neve. Se você tá nesse ponto do zero, fica muito difícil de você olhar para esse ponto de, não, eu quero guardar R$1.000 por mês e de repente achar que isso vai acontecer. Quando você estipula uma meta que tá além, muito além do que você consegue fazer nesse momento e você não consegue cumprir essa meta, você se desestimula. Você tá o tempo todo reforçando para si mesmo que você realmente não é capaz, que aquilo não vai acontecer, enfim, isso é super complicado. Então, o que você precisa fazer, uma vez que você entende que é necessária uma mudança de hábitos, é justamente começar
com um pequeno passo. Então, é muito mais importante você hoje guardar R$ 50 por mês, que seja, na poupança, por algum tempo, até que aquilo fique fácil para você, aquilo fique natural para você, do que você simplesmente estipular uma meta de R$ 1.000 por mês, que você vai colocar no Tesouro Direto ou em algum outro tipo de investimento, e aí não conseguir poupar, se dar um balde de água fria e simplesmente se desmotivar no meio do caminho. Então, mais importante do que quanto poupar, do que onde poupar, é primeiro criar esse hábito. É por isso que eu falo, valem mais R$ 50 na poupança do que aqueles R$ 1.000 que ficam só no plano das ideias, tá? Então, esquece esses R$ 1.000, foca no que você pode fazer hoje. Eu tô dando um exemplo aqui de R$ 50, mas pode ser que para você seja 100, 200, 300, algo fácil, algo natural e que você consiga separar por mês para colocar lá na tua reserva. Uma coisa que é importante você saber aqui é que esse dinheiro ele não vai sobrar. Então essa é uma segunda questão que é fundamental da gente conversar, porque as pessoas ficam esperando o dinheiro sobrar no fim do mês para guardar o dinheiro que sobrou. Gente, o dinheiro não sobra, ele não vai sobrar, ele nunca sobrou e ele não vai sobrar enquanto você não estipular essa reserva como prioridade. Então, o que é que você vai fazer? Muito provavelmente você já ouviu aquela regrinha do se pagar primeiro. Quando a gente fala se pagar primeiro, quer dizer investir nos seus sonhos primeiros, ou seja, fazer primeiro a reserva que vai levar você para o objetivo que você quer e depois você viver o resto do mês com o dinheiro que sobrou. Agora, importante aqui é você entender que eu não estou falando para você guardar R$ 2.000 e aí se não der para pagar as contas no final do mês, não tem problema, não paga mesmo, né? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é justamente para você olhar para tua situação financeira hoje, fazer um mapeamento do teu custo de vida e entender qual é aí o extra, a gordurinha que você consegue cortar para conseguir poupar logo no início do mês. Então você vai fazer esse mapeamento, entender o que é custo de vida e o que são gastos supérfluos e que podem nesse momento ser convertidos para uma poupança e você vai estabelecer essa meta que seja uma meta possível, uma meta realista e condizente aí com a tua realidade hoje, para guardar esse dinheiro todo mês, até que isso vire um hábito, até que isso fique natural, fique leve. E aí sim você vai começar a pensar em tipos de investimento, você vai começar a pensar em aumentar esse valor. A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer esse hábito, certo? Então, mapear teu custo de vida, entender quanto você consegue guardar e estabelecer esse hábito, começando hoje. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, olha para o teu custo de vida, olha para os teus gastos, pega a tua fatura do cartão do último mês e entende o que é que daqui eu poderia ter evitado, o que é que eu não preciso gastar nesse próximo mês, o que é que me deixa, de repente, momentaneamente feliz, mas que depois me dá aquela sensação de que eu gastei dinheiro à toa e corta esse gasto. De novo, pode ser R$ 50, mas começa com esses R$ 50 e começa agora. Ontem, inclusive, eu gravei um áudio sobre isso para enviar lá no meu canal do Telegram, porque a pessoa me escreveu falando: Lúcia, eu me sinto muito cobrada a guardar cada vez mais dinheiro e isso gera ansiedade. E aí vem uma reflexão muito importante. Por que é que você se cobra para guardar dinheiro? O que é que você quer fazer com o dinheiro que você está guardando? E é muito importante você ter essa clareza, porque é isso que vai te dizer quando você atingiu essa meta, quando você chegou no teu objetivo. Se você simplesmente tem um objetivo de guardar dinheiro, vamos pensar nesse objetivo, né? Que é um desejo aí, uma coisa bem genérica, guardar dinheiro. Tá, quanto é o dinheiro que você quer guardar? O que é que você quer fazer com ele? Quanto tempo você tem para guardar esse dinheiro? Porque se você não consegue responder essas questões, guardar dinheiro nunca vai ser suficiente. Você nunca vai atingir esse objetivo, sempre vai ficar na sensação de que você não consegue guardar, porque nunca tá suficiente. Guardar dinheiro é uma coisa muito genérica e não tem como a gente medir, não é mensurável. É a mesma coisa que eu ficar na cabeça que eu preciso emagrecer. Quanto eu quero emagrecer? Em quanto tempo? Por que é que eu quero isso? Isso é realmente relevante para mim? Enquanto eu ficar cedendo à pressão externa e principalmente pensando nessa meta genérica, eu posso emagrecer 3 quilos e achar que não está suficiente e querer continuar emagrecendo.
Agora, se eu coloco uma meta de emagrecer 1,5 kg, por exemplo, a hora que eu cheguei nesse 1,5 kg, eu tô satisfeita comigo. Então, dá para perceber a diferença? Ter clareza do que é que você quer realizar com esse dinheiro é fundamental para que você consiga guardar. E isso é um hábito que você precisa levar para a vida. Sempre entender quanto é que você precisa realmente. Então, entender isso com relação ao teu custo de vida. Qual é o teu custo de vida real hoje? Eu posso quase garantir que se eu te perguntar isso agora, você não sabe me responder. É importante você saber qual é o teu custo de vida, de quanto dinheiro você precisa por mês para ter a vida que você quer, a vida que você considera ideal. Mas entendendo também que muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas, faz algumas concessões ali no dia a dia para que não só a gente tenha aquela vida gostosa e prazerosa e leve e tranquila, mas que também a gente possa realizar nossos sonhos. Porque se a gente não tem esses objetivos de médio e longo prazo e a gente não inclui isso no nosso planejamento financeiro, a sensação vai ser sempre aquela de que você trabalha e não consegue realizar seus sonhos. Ou de que você faz de tudo, mas não consegue realizar. E aí você olha para o vizinho realizando as coisas e você fala, como é que ele consegue e eu não? Esse é o segredo. Precisa ter clareza do que você quer, precisa ter um planejamento montado a partir disso e precisa adquirir o hábito de poupar para os seus sonhos antes do dinheiro acabar, porque o dinheiro não vai sobrar no fim do mês mesmo. Agora, se você nunca parou para pensar no que é que você quer realizar, eu tenho um exercício que pode te ajudar a entender o que é que você quer de verdade na tua vida. Às vezes você até pensa, né, em algumas coisas, por exemplo, eu quero minha casa própria, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem para Disney. Eu acho que esses são os 3 principais sonhos que eu ouço das minhas clientes e alunas. Mas, de repente, você fala tudo isso, pensa tudo isso, mas não quer isso de fato. Tem muita gente que descobre durante um processo de mentoria financeira, durante os cursos e programas que fazem, que, no fim das contas, não queriam de verdade aquela casa. Que aquilo era muito mais ceder à pressão social e entender, né, o senso comum de que casa própria é essencial. E aí começa a buscar isso que na verdade não é algo que vai fazer sentido. Quando a nossa meta, o nosso objetivo de vida não tem sentido real pra gente, né, não é relevante de verdade, não tem essa conexão com o nosso sonho, a gente não consegue realizar. Então, eventualmente, o que vai acontecer é que os seus sabotadores vão acabar te girando do caminho, vão aparecer situações que vão te desviar da meta e, lógico, você não vai conseguir se manter no objetivo, manter o teu foco ali, desviar das tentações que também aparecem em grande escala quando a gente está buscando alguma coisa. Então, é muito importante que você comece aí essa reflexão toda de guardar dinheiro pensando nos teus valores de vida. Quais são os valores essenciais para a tua vida? Podem ser os valores que regem tua vida hoje ou podem ser aqueles que você gostaria de ter. Então, pensa aí na tua vida hoje, como ela é. Entenda, de repente, o que é essencial para você e que você já tem ou o que é essencial e você ainda não tem, mas está buscando. Quando você conseguir chegar nisso, né? E eu sugiro que você faça uma lista aí de 5 valores, que são os 5 essenciais, os 5 principais, você vai conseguir pensar nos seus sonhos. Então, de repente, aquele sonho que você achava que tinha não é tão condizente com os seus valores assim. E aí não faz tanto sentido, sabe? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você sonha em ter uma carreira super promissora, daquelas que você faz várias viagens internacionais e aí você tem que viver viajando mesmo, indo de lugar em lugar e morando em hotel. Mas no fim das contas você entende que você tem um valor muito forte de família, um valor muito forte de tranquilidade, um valor muito forte de estabilidade e que não tem, né, esses valores não tem nada a ver com esse seu sonho de viajar ao mundo. Eu tô falando porque eu já tive esse sonho e depois eu entendi que não tinha nada a ver com os meus valores de vida. E aí foi que eu comecei a buscar a tranquilidade muito mais do que esse tipo de vida que de repente exigiria que eu tivesse sempre muito fora de casa e cheia de compromissos, enfim, e não tendo muito tempo para passar com a minha família. Então, quando a gente descobre esses valores, a partir desses valores é que a gente pode montar o nosso planejamento, baseado no que a gente sonha sempre, mas que seja condizente com os nossos valores. Além disso, depois que você entendeu o que é que você quer realizar,
A grande dica para você conseguir seguir aí com consistência todo dia e sem se desmotivar é você focar no que você quer e no que aquilo vai te trazer de benefício. Então foca no benefício e não no processo, e não no como. E eu tô te falando isso porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, o sonho de ter uma casa própria e parece um longo caminho, parece um processo muito longo. Nossa, vou ter que abrir mão de muitas coisas agora, vou ter que cuidar de várias questões aqui, vou ter que rearranjar totalmente a minha vida financeira para conseguir guardar por vários anos e comprar essa casa, né? Vamos supor que seja esse o cenário. Se você focar em todo esse processo, é lógico que não vai dar vontade nem de começar. Agora, se você foca no que é que você quer, em como você vai se sentir quando você conseguir isso e quais os benefícios que isso vai trazer de fato para a tua vida, você consegue se colocar em movimento e enxergar o próximo passo. Porque é isso que é muito importante. Quando a gente tem uma caminhada muito longa, a gente não pensa no trajeto, a gente pensa no próximo passo. Porque o próximo passo vai te levar para o próximo e assim por diante. As coisas vão acontecendo. Então, o movimento é muito mais importante do que a quantidade de movimento no primeiro momento. Que cai naquela mesma questão do hábito, né? Poupar. O hábito de poupar é mais importante do que quanto poupar num primeiro momento, até que você se habitue com isso. A partir disso, com essa clareza dos teus valores, com a clareza de qual é o teu objetivo, o teu sonho, você vai traçar um plano possível. E eu digo possível porque não adianta, de repente, você ter um salário de 5 mil reais e o teu plano inclui guardar 10 mil reais por mês. Impossível, lógico, não vai acontecer, ok. Então não é esse tipo de planejamento que você vai fazer. O que é que está dentro da tua realidade hoje? O que é que cabe na tua vida e que você consegue conciliar com a vida que você já tem, com os teus valores e, ao mesmo tempo, te levar em direção ao seu sonho? Então, é esse o plano que você vai traçar. E, a partir disso, fazer algumas escolhas que sejam condizentes com esse plano e, ao mesmo tempo, conscientes, porque o que a gente precisa também para conseguir realizar nosso sonho é romper com aquele velho hábito de gastar por impulso, de comprar sem planejamento. Porque se a gente não traz os nossos gastos para consciência e a gente não está o tempo todo ponderando o que é que a gente vai gastar ou não, não tem como a gente manter essa rotina de guardar o dinheiro, principalmente se a gente estiver se pagando antes do mês acontecer. Então é muito importante que a partir disso você estabeleça alguns planos, né, para o seu mês a mês, para o seu dia a dia. Estabeleça algumas metas de gasto para aqueles gastos variáveis, para que você não passe muito do planejado e principalmente que você se habitue a fazer escolhas conscientes e que sejam condizentes com aquilo que você quer atingir. Muitas vezes o que acontece nessa etapa é que você vai olhar para o teu mapeamento de vida, né, para o teu custo de vida e você vai achar que não tem nada ali que dá para abrir mão naquele momento. Tudo aqui é essencial, não tem nada supérfluo, como é que eu vou fazer? Pode até ser que não se tratem de gastos supérfluos, mas com certeza dentro dos essenciais tem as prioridades e tem aquilo que não é tão prioridade assim. A gente, num primeiro momento, tem dificuldade de enxergar isso porque é lógico, de novo, vamos falar do hábito? Você passou uma vida construindo um hábito de atender algumas necessidades, de realizar alguns desejos, alguns caprichos, inclusive, de viver a vida com certo conforto e certo luxo, e de repente você vai precisar abrir mão disso. Vou dar o meu exemplo. Quando eu decidi que eu ia sair de um apartamento para ir para uma casa, eu tinha uma pessoa que me ajudava com a faxina do apartamento uma vez por semana. E uma das decisões que eu precisei tomar quando eu mudei para casa foi justamente dispensar a pessoa, porque eu precisava desse dinheiro que antes ia para essa pessoa para complementar o dinheiro para eu pagar essa casa. Então, o que eu precisei fazer foi uma mudança no meu estilo de vida e um corte momentâneo, porque eventualmente a intenção é voltar com essa pessoa, mas que ia me permitir trazer esse sonho para a realidade. Então, ia me permitir viabilizar essa mudança que eu queria fazer na minha vida. Então, muitas vezes é algo que a gente está acostumado, que a gente tem lá no nosso dia, na nossa vida, e que parece que é impossível viver sem, mas uma vez que você tem um objetivo bem definido, que você tem o seu porquê, e você foca no benefício que aquilo vai te trazer no médio e longo prazo, inclusive para a tua qualidade de vida,
fica mais fácil de você entender que algumas coisas podem sim ser cortadas ou pelo menos reduzidas momentaneamente até que você consiga atingir esse objetivo. Então, às vezes você tem aquele costume, você tem aquele gasto já tão incorporado no teu mês que ele parece essencial. Mas se você olhar criticamente e principalmente colocar na balança, será que isso vai me fazer mais feliz? Ou esse meu sonho aqui que eu tô buscando e quero realizar? A hora que a gente coloca na balança, fica mais fácil de entender o que é que realmente faz sentido pra gente, o que é que realmente a gente deve buscar. Agora, para terminar esse papo, é importante deixar bem claro aqui que seja qual for o teu sonho, você monta uma reserva para ele, começa a poupar para que ele aconteça, mas não se prenda no negativo. Tenta desviar o teu foco do negativo. Então não é guardar para e se faltar dinheiro lá na frente, né? E se acontecer alguma coisa? Não, é guardar para realizar, é guardar para ter tranquilidade, é poupar para realmente conseguir realizar seus sonhos e ter uma vida mais tranquila, mais próspera, mais realizada, mais feliz. Por último, é muito importante você entender que independente de qual seja o seu sonho, e se você ainda de repente não tem um sonho, mas você quer começar a guardar para se sentir mais tranquila, para ter aquela certa segurança no teu mês a mês, você pode também fazer isso, mas estabeleça um teto, então entenda quanto é que vai te trazer essa segurança ou essa tranquilidade e principalmente coloque o teu foco no positivo, ou seja, chame essa poupança, essa reserva, essa conta investimento de reserva da tranquilidade, reserva das possibilidades, reserva dos sonhos, mas não pense numa emergência, não coloque essa reserva como reserva de emergência, porque se algo ruim acontecer, você tem dinheiro guardado. Não faça isso. O foco sempre no positivo, porque isso ajuda, isso estimula a gente a realmente poupar. E lógico, tira o fator ansiedade, né? Porque quando a gente começa a pensar em algo ruim que pode acontecer, já desencadeia aí uma série de sentimentos ruins, a ansiedade sendo um deles, e acaba atrapalhando o teu bom hábito e o teu bom comportamento de poupar. Porque a gente sabe que o dinheiro, no fim das contas, é emocional e que quando a gente se sente ansiosa, muitas vezes a gente perde a mão e acaba tomando algumas atitudes que não deveria ter tomado, tomando algumas decisões ali por impulso e acaba, de repente, estragando todo o esquema que estava indo bonitinho. Então, o foco sempre no positivo, combinado? Espero que essas dicas te ajudem e que com isso você consiga olhar para a tua vida hoje como realmente uma vida com potencial para realizar mais do que você tem realizado hoje. Não se preocupe com o que você fez até agora, comece a olhar para o teu objetivo, para a tua meta e foque no que você pode fazer daqui para frente. Lembra de sempre pensar quais são seus valores de vida, lembra de mapear o teu custo de vida, entender o que é que pode nesse momento virar um investimento para os seus sonhos e é a partir dessas pequenas mudanças que você vai conseguir realmente chegar numa transformação aí da tua vida financeira, tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada e até!